Bom dia, boa tarde, boa noite, você jovem que acompanha o desafio Redação Nota 1000 aqui no canal Redatores, o seu canal de redação preferido do YouTube. Eu sou o professor Renan e esse é o nosso 12º vídeo do desafio Redação Nota 1000, né? Com esse visual parecendo o latino dos anos 90. Se você for pesquisar, você vai perceber que tem muita semelhança, né? De vez em quando a gente faz uma loucura no visual, mas ok. E nesta semana nós temos aí um tema que gostei, na verdade eu sempre gosto dos temas, né? De fato é um desafio, é desafiador, e traz aí dois eixos temáticos que fazem um crossover envolvendo tecnologia e meio ambiente. Já recebi algumas mensagens dos alunos lá no Instagram perguntando se o vídeo não sairia, mas não se preocupe, porque como eu falei na última aula, não vou abandoná-los. Os vídeos sairão semanalmente, apenas se acontecer algum imprevisto é que não ocorrerá, mas vamos torcer para que isso não aconteça. Enfim, o nosso tema da semana, ele traz aí como eixo principal, apesar de eu ter dito tecnologia, de fato tem tecnologia, mas o seu eixo principal é meio ambiente, tá? Nós temos aí como a palavra-chave, ou termo-chave, como você preferir chamar, preservação ambiental. Então temos um tema sobre preservação ambiental, mas o pessoal do desafio, ele trouxe uma coisa bem específica, inclusive com palavras que precisam aparecer nos textos, né? Na verdade, no texto, que é a expansão da tecnologia. Ressaltar que essa expansão tem que estar na prática de preservação ambiental. E aí nós temos uma delimitação que o Enem já cobrou, que os alunos precisam entender o que tem que ser feito, é a palavra caminhos. E nunca custa ressaltar o seguinte, pessoal, se eu tenho caminhos, né, é uma pergunta que sempre me fazem, tanto na escola, como no Instagram, como no YouTube. Se eu tenho a palavra caminhos, eu entendo que eu preciso ter pelo menos duas propostas interventivas. Professor, eu fiz só uma proposta, eu não vou fechar a competência 5. Não é uma questão de competência 5, é uma questão de competência 3. Aproveitando, teve uma aluna que em um vídeo de 2 semanas perguntou como é que se faz né, uma conclusão com duas propostas. Porque às vezes o aluno pensa que ele precisa fazer duas conclusões. Não, você não tem que fazer duas conclusões. Você faz uma conclusão com duas propostas. Exemplo, portanto, infere-se que a falta de preservação ambiental é um problema para o país, né? Nesse contexto não. Assim, cabe ao governo, aí você coloca a primeira proposta. Terminou a primeira proposta ainda no mesmo parágrafo. Além disso, a sociedade pode, as empresas devem. Então, essas duas propostas, elas ficam juntas na conclusão. Você não vai fazer um parágrafo para cada proposta, tá? Mais uma vez, você não faz um parágrafo para cada proposta. Você une as duas na sua conclusão. Então, caminhos pressupõe, né, duas propostas, e essas propostas aparecem na conclusão. O que é que eu faço no desenvolvimento? O que você sempre faz de melhor. Problematiza. Beleza? Então, sem mais delongas, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos, né? E se inscrever aqui no canal Redatores, caso não esteja inscrito. Eu fiz um desafio lá no Instagram, que eu faria uma introdução exemplar para esse tema. A introdução exemplar, ela estará em forma de publicação aqui na descrição. Então clica na descrição, dá uma olhadinha na introdução exemplar e deixe seu comentário lá no Instagram para ver se você gostou da minha introdução, tá? Então vamos lá. Sem mais delongas, iniciemos a nossa orientação temática. Caminhos para a expansão. Expansão significa que alguma coisa está acontecendo, mas precisa se expandir, precisa aumentar. Então não cabe o argumento de que nada está sendo feito para preservar o meio ambiente. Não é cabível não. Porque se é caminhos para expansão, é porque alguma coisa já ocorre. Da tecnologia em práticas de preservação ambiental. Preservação ambiental é a nossa palavra-chave, tá? O resto aqui nada mais é do que delimitação. Então, preservação ambiental eu posso colocar como palavra-chave, tá? Professor, não está aparecendo no Brasil. Não está aparecendo no Brasil.
Eu posso discutir essa questão no Brasil? Pode. Os próprios textos motivadores, eles trazem questões brasileiras. Mas se você não colocar, também não tem problema, tá? Eu vou dar aqui um exemplo. Você quer citar um repertório que não é brasileiro? Não tem problema algum. Então, não apareceu no Brasil, mas os textos motivadores, eles trazem dados do Brasil e você pode especificar a sua argumentação para o Brasil. Isso não é problema. Você fica à vontade nesse aspecto aí. Os nossos textos motivadores da semana, eu percebi que eles foram bem sintéticos e objetivos, certo? Eles não trazem, de fato, muitas ideias do que você vai extrair, mas eles trazem, né, exemplos que podem ser usados até como repertório na sua redação. Por exemplo, aqui, o texto 1 afirma o seguinte, ó, vou mudar aqui de cor. O uso de satélites, combinado à popularização da internet, permitiu que as pessoas de todo o mundo, né, evitassem deslocamentos, antes vistos como imprescindíveis. O próprio uso do GPS e de outros aplicativos de geolocalização contribui de maneira decisiva para a redução da emissão de CO2, ou seja, nós não temos esse ato de preservação apenas no que diz respeito a ações do Estado. Na própria sociedade, o desenvolvimento de alguns aplicativos, eles possibilitaram, né, que nós começássemos a adotar práticas menos nocivas ao meio ambiente, né? As ações antrópicas, as ações do homem sobre a natureza, elas acabaram se tornando menos nocivas em alguns casos, obviamente que em grande maioria se tornaram nocivas, em relação ao meio ambiente. Na área da agricultura, a utilização desses softwares ajuda na diminuição do uso de insumos, fertilizantes e pesticidas. Também é possível economizar diversas etapas no processo de plantio, o que significa menos gases lançados na atmosfera. O que é que nós temos aqui nesse texto 1? Nós temos exemplos do uso da tecnologia, né, em práticas ambientais sustentáveis, beleza? Exemplo do uso da tecnologia em práticas ambientais sustentáveis, diminuição de CO2, né, na questão da agricultura. Nós temos até um termo chamado Revolução Verde, que você pode depois dar uma pesquisada para usar como repertório. Texto 1, texto bem objetivo. Texto 2, startup substitui cloro de ozônio para descontaminação e desodorização de gases industriais. Ó, mais uma vez, só pelo título eu vou perceber o quê? Que esse texto 2, ele traz, né, exemplos de ações industriais, aliás, empresariais, na preservação do meio ambiente, beleza? A Brasil Ozônio, startup da incubadora de empresas da base tecnológica, né, usa um pequeno equipamento modular para gerar um ozônio de alta concentração e 100% ambientalmente correto, do qual é possível fazer o tratamento, sanitização, esterilização e oxidação da água do ar. Pai, essas aulas não deveria ter pedido as aulas de química, né? Que eu não entendi nada aqui. Mas ok, tô brincando, tá? São práticas, né, que quando aplicadas na produção tecnológica e industrial, eles acabam diminuindo os impactos ao meio ambiente. Por ser uma molécula formada por 3 átomos de oxigênio que se rompem e se recombinam a outras moléculas, o ozônio é considerado um germicida mais poderoso do planeta e o segundo oxidante mais potente do mundo. Então, mais um exemplo aí. O texto 3, eu já tenho aqui o seguinte: você tem ali um satélite, né? E ele ressalta o monitoramento da floresta, né, amazônica por satélite. Eu inclusive vou até usar isso aqui na minha redação. Gostei. Ou seja, todos os textos, né, eles exemplificam ações sustentáveis não, porque a terceira não é sustentáveis, mas eles exemplificam ações da tecnologia de forma positiva no meio ambiente, né? Então, você, professor, dessa vez o texto motivador não me ajudou muito. Assim, ajudou. Ele mostra para você que existem coisas sendo feitas. Agora, cabe a gente fazer a extrapolação desse texto
justamente para ver o que pode ser argumentado. E é justamente por isso que eu estou aqui, porque nós vamos fazer o fichamento, né, entender o que pode ser usado dentro dessa redação. Então pegue seu caderninho, certo? Deixa eu só ver como é que está aqui o enquadramento. Vou diminuir aqui para a gente não passar a margem, ok. Pegue seu caderninho, pegue sua caneta e vamos ao nosso fichamento da semana. Deixa eu ver se está tudo ok na minha canetinha aqui. Beleza. Fichamento. Redatores. Vou pegar aí seu caderno e vamos começar o fichamento redatores. Como é de praxe, eu acredito que todos vocês já sabem, né, como é que se organiza o fichamento. Algumas informações elas vão ser necessárias no nosso fichamento. Todo mundo já sabe, eu coloco lá a tese. De vez em quando eu esqueço a tese, né? Eu coloco lá argumento 1. Eu coloco embaixo do argumento 1, né, repertório 1. Ó, tese, argumento 1, repertório 1. Eu vou preenchendo aqui para eu não ter problema de espaço, tá? Vamos lá. O que é que eu vou usar como argumento 1? E dessa vez eu vou usar uma estratégia argumentativa em uma perspectiva diferente, tá? O argumento que eu selecionei para o meu argumento 1, caso eu tivesse que desenvolver essa redação, é o seguinte. Historicamente, anote aí, ó. Historicamente, aí coloca uma vírgula. O uso da tecnologia para fins de produção em massa ocasionou impactos para o meio ambiente. O uso da tecnologia para fins de produção em massa respeitando aqui a margem, ó, ocasionou impactos nocivos ao meio ambiente, tá? Palavrinha bonita, né? Nocivos ao meio ambiente. Desses impactos, nós podemos citar a questão da poluição e o esgotamento dos recursos naturais, tá? Vou colocar assim, recursos. O esgotamento dos recursos naturais. Então, o meu primeiro argumento, ele vai trazer essa perspectiva histórica, que por muito tempo, né, o meu repertório vai ser até Revolução Industrial, a tecnologia ela sempre foi usada para fins de desenvolvimento do homem, da sociedade, e esse desenvolvimento da sociedade, né, sempre pressupôs a destruição da natureza, ou então o uso desenfreado da natureza. Tanto é que aqui no repertório vocês podem estar colocando repertório histórico Revolução Industrial. Você pode estar colocando a primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, o crescimento e a industrialização, né, do país. Você pode inclusive ressaltar como argumento que essa ação ela resultou, né, na criação de conferências para a preservação do meio ambiente. Eu tive aí a Eco 92, né? Eu tenho a Conferência de Estocolmo, tem várias conferências, tem vários eventos, né, que reúnem diversos países que acontecem justamente para discutir esses pontos. Então, meu argumento 1 é mais uma explicação histórica de que historicamente a tecnologia ela foi usada para fins de exploração do meio ambiente. Já no argumento 2, tendo em vista que eu estou explicando esse fator negativo, eu vou abordar o seguinte. Argumento 2. O tema
é caminhos para expansão da tecnologia em práticas de preservação do meio ambiente. Ou seja, o meu argumento 2 vai ser justamente ressaltar o seguinte, ó, no século 21, eu já vou falar as coisas positivas. O primeiro vai ser pautado no negativo, o segundo vai ser pautado no positivo. O avanço da tecnologia, em, né, paralelo às discussões sobre preservação do meio ambiente, essas duas coisas, né, em consonância, elas proporcionaram o desenvolvimento de práticas né, sustentáveis. Beleza? E da preservação do meio ambiente. Para não repetir, do meio ambiente, da fauna e flora. Aí, como repertório, eu vou inclusive aproveitar o texto motivador e citar exemplos, tá? Lá no texto motivador tem a questão do monitoramento da Amazônia por satélite. Então eu vou colocar o seguinte, ó, eu vou exemplificar que o monitoramento dos biomas brasileiros certo? É um exemplo disso, dos biomas brasileiros por satélite. Esse monitoramento, inclusive, ele é feito pelo MMA, né? Que é o Ministério do Meio Ambiente. Aí você vai lá e coloca o significado. Ministério do Meio Ambiente. Beleza? Então isso é um exemplo de uma prática do uso da tecnologia na preservação da fauna e da flora, na preservação do meio ambiente. Esse é o repertório que vocês podem estar usando para articular a discussão desse segundo argumento. E aí o que é que você vai ter? Você vai ter uma problematização lá no argumento 1, em paralelo, né? No entanto, no argumento 2 eu já trago essa discussão mostrando como que funciona no século 21 esse fator preservação, uso da tecnologia, tá? Então vamos para a proposta. Pessoal, a nossa proposta, ela vai ter que ser... As nossas propostas, né, terão que ser duas. Então, proposta de intervenção. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá. O nosso agente, ele vai ser o governo federal. Então, agente, você vai anotar aí, ó, governo federal.
A nossa ação interventiva, a gente pode até colocar ambas sendo do governo, será a seguinte: investimento em ciências, né? Investimento em ciências e tecnologias ambientais, certo? Investimento em ciências e tecnologias ambientais. Como é que isso aqui vai ser feito? Meio de execução, você vai colocar assim: por meio de financiamento em práticas, aliás, em projetos, né? Em projetos tecnológicos, para a preservação. Aí você vai colocar para a preservação e expansão, né? Já que está lá no tema, para a preservação. Ou errei aqui sem querer, ó. Deixa eu pegar aqui a. Cadê a borracha? Ó. Apagar aqui ao vivo. Eu falo ao vivo porque não tem corte. Para a preservação e expansão, né? Da preservação, aliás, expansão, financiamento em projetos e tecnológicos para preservação e expansão, confito, assim, confito, financiamento, agora deu uma travadinha aqui, financiamento, apaguei sem querer ali o O, financiamento em projetos tecnológicos para preservação. Pronto, sabe como é que eu corrigi isso aqui? Apague aí, ó, para preservação do meio ambiente. Pronto. Vou fazer uma pequena correção porque senão ia ficar travado ali. Aí eu vou colocar essa ideia de expansão na finalidade, tá? Aí na finalidade eu já faço assim, ó. Finalidade possibilitar a expansão. Tô colocando de preto, cara. É azul, prof. Oh, meu Deus do céu. Finalidade. De novo. Possibilitar a expansão, né, do uso dessas tecnologias. Deixa eu ver se eu não passei aqui da margem da caixa. Ou quase que eu passo, ó. Então vamos lá. Aí na segunda proposta, você vai fazer uma proposta complementar. Essa segunda proposta, tendo em vista que eu tenho caminhos, tá? Ela não vai ser completa, até por questão de linha. Então eu coloquei assim, ação 2. O que é que nós vamos ter aqui na ação 2? Você vai pensar assim, ó. Além disso, o governo federal ele deve criar políticas de incentivo, à aplicação de ferramentas tecnológicas
Criar políticas de incentivo à aplicação de ferramentas tecnológicas nos diversos setores sociais. Nos diversos setores sociais. Direcionados, né? Direcionados à proteção do meio ambiente. A proteção. Eu já usei meio ambiente. Proteção dos ecossistemas. Pronto. Dos ecossistemas. Eu acho que ficou legal, né? Deixa eu ver aqui. Se eu fosse montar essa redação, eu faria isso aqui. Deixa eu só ver como é que tá a visão de vocês. Vamos lá. Tô lá fazendo redação. Argumento 1. Historicamente, o uso da tecnologia para fins de produção em massa, né, ocasionou impactos nocivos ao meio ambiente, como poluição e recursos naturais. Né? Poluição, esses recursos naturais é justamente o esgotamento. Para você não colocar que isso aqui é um fator negativo. Não esqueça não. Aqui é o esgotamento, tá? Esgotamento. Aí, como repertório, dá para usar a Revolução Industrial. Argumento 2. No século XXI, o avanço da tecnologia em paralelo às discussões. Esse "a discussões" está craseado, tá? Eu sei que quase que não está aparecendo ali, mas você coloca craseado. Sobre preservação do meio ambiente, né? Proporcionar um desenvolvimento de práticas sustentáveis e da preservação da fauna e da flora. Show de bola. É como se eu já fosse falar ou discutir sobre como é que está sendo usado essas tecnologias, como estão sendo usadas essas tecnologias na preservação do meio ambiente. Como repertório, posso citar o monitoramento dos biomas brasileiros por satélite, né, feito pelo Ministério do Meio Ambiente. E proposta de intervenção, o governo federal ele vai ter duas ações, beleza? Então, a ação número 1 vai ser o quê? Investimento em ciências e tecnologias ambientais. E a ação número 2 vai ser a criação de políticas de incentivo à aplicação de ferramentas tecnológicas nos diversos setores sociais direcionados à proteção dos ecossistemas. Como que isso vai ser feito? Tá aqui o meio, ó. Financiamento de projetos, né, tecnológicos para a preservação do meio ambiente, a fim de possibilitar a expansão do uso dessas tecnologias, e eu acho que facilitou aí, né, a produção do seu texto. Desse modo, penso eu que você não terá mais dificuldade com a produção dessa redação. E esse é o nosso fichamento da... Já posso dar aqui o zoom. E esse é o nosso fichamento da semana. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar nos comentários o que foi que você, né, achou desse vídeo. E também vou deixar na descrição aqui o link para a introdução exemplar desse tema, de um desafio que eu coloquei lá nos stories do Instagram. E eu te espero também lá no Instagram para comentar o que você achou da minha introdução. Pessoal, muito obrigado, tá? Boa semana a todos e a gente se vê na próxima semana com o próximo vídeo do Desafio Redação Nota 1000. Um grande abraço e até a próxima!